1 Pedro 2. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, e fingimentos, e invejas, e toda maledicência, desejai como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom, e, chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas, para com Deus eleita e preciosa, vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, na Escritura se diz: eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a principal da esquina, e, como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós que outrora nem erais povo, e agora sois de Deus, vós que não tinhais alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado. Amados, exorto-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana por amor do Senhor, quer ao rei, como soberano, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores, e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos, como livres, e não tendo a liberdade como capa da malícia, mas como servos de Deus. Orai a todos. Amai aos irmãos. Temei a Deus. Orai ao Rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. Porque isto é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Pois, que glória é essa, se, quando cometeis pecado e sois por isso esbofeteados, sofreis com paciência? Mas se, quando fazeis o bem e sois afligidos, o sofreis com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isso fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque eres desgarrados, como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. 1 Pedro 2 Transformando vidas com 1 Pedro 2, a pedra viva e o povo de Deus. Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas espirituais de 1 Pedro, capítulo 2. Este capítulo é uma verdadeira joia da nossa fé, trazendo ensinamentos que são fundamentais para a nossa caminhada cristã. Antes de começarmos, quero convidá-los a se inscreverem no canal, curtirem este vídeo e compartilharem com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus e fortalecer a nossa comunidade. Deixe seu comentário abaixo sobre o que mais toca seu coração neste estudo. Agora, vamos contextualizar. Contextualização de 1 Pedro 2. A primeira epístola de Pedro foi escrita para encorajar os cristãos que estavam sofrendo perseguição. No capítulo 2, Pedro fala sobre a identidade e a conduta dos crentes, comparando-os a pedras vivas que estão sendo edificadas como uma casa espiritual. Ele também aborda a rejeição de Cristo, a pedra angular, pelos homens, mas escolhida e preciosa para Deus. É um chamado para viver em santidade e para reconhecer a nossa posição privilegiada como o povo de Deus. Primeiro ponto, a identidade dos crentes como pedras vivas. Citação:
também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. 1 Pedro 2, verso 5. Nós, como crentes, somos chamados de pedras vivas. Isso significa que somos parte integral da construção espiritual que Deus está edificando. Cada um de nós tem um papel único e vital na igreja, que é comparada a um edifício santo. Ser uma pedra viva implica que não estamos apenas recebendo a vida de Cristo, mas também estamos ativos na nossa fé, contribuindo para a edificação do corpo de Cristo. Na prática, isso significa que devemos buscar nossos dons e talentos dados por Deus e usá-los para servir a igreja e a comunidade. Seja na pregação, no ensino, na hospitalidade ou em qualquer outro ministério, cada ação nossa fortalece a estrutura espiritual. Além disso, devemos viver em unidade, reconhecendo que, embora sejamos diferentes, cada um é essencial. A diversidade de dons e serviços enriquece a igreja e a torna mais robusta. Se você está gostando deste estudo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Sua participação é fundamental para que possamos continuar espalhando a mensagem de Deus. Segundo ponto, a rejeição e escolha de Cristo como pedra angular. Citação: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. 1 Pedro 2, verso 6. Cristo é a pedra angular, a base sobre a qual toda a nossa fé é construída. Sua rejeição pelos homens e subsequente escolha por Deus é um lembrete poderoso de que os caminhos de Deus são superiores aos nossos. Muitas vezes, o que o mundo rejeita, Deus escolhe e exalta. Em nossas vidas, isso nos ensina a valorizar e confiar em Cristo, mesmo quando enfrentamos rejeição ou desaprovação. Devemos lembrar que nossa verdadeira identidade e valor vem de Deus e não das opiniões humanas. Quando nos sentirmos desanimados ou desprezados, devemos voltar nossos olhos para Cristo, a pedra angular, e encontrar nele nossa segurança e firmeza. Ele é a base inabalável sobre a qual construímos nossas vidas. Terceiro ponto, o chamado à santidade e o povo de Deus. Citação: Vós, porém, sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. 1 Pedro 2, verso 9. Este versículo nos lembra do nosso chamado à santidade e da nossa identidade como povo escolhido de Deus. Somos uma geração eleita, escolhidos por Deus para sermos seus representantes na terra. Isso significa que nossa conduta deve refletir os valores do reino de Deus. Viver em santidade envolve uma transformação contínua. Devemos abandonar os antigos hábitos pecaminosos e buscar viver de acordo com os princípios divinos. Isso afeta nossas ações, palavras e pensamentos. Devemos ser exemplos vivos do amor, da justiça e da misericórdia de Deus. Nossa vida deve ser um testemunho poderoso que aponta para Cristo, levando outros a conhecerem a salvação. Ao concluirmos este estudo, somos lembrados da nossa identidade em Cristo e do nosso chamado para viver em santidade. Somos pedras vivas, parte de uma grande construção espiritual, com Cristo como nossa pedra angular. Que possamos viver de maneira digna dessa chamada, refletindo a glória de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Amados, se este estudo tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com sua família e amigos. Sua interação é vital para que possamos continuar a compartilhar a palavra de Deus. Vamos juntos construir uma comunidade de fé forte e vibrante. Que Deus abençoe a todos vocês. Que este estudo seja uma bênção para a sua vida e que você possa aplicar esses ensinamentos de forma prática, vivendo uma vida que glorifique a Deus em todos os aspectos. Amém.